Bem-vindos ao podcast O Meu Maior Tesouro. É um prazer ter você comigo em mais essa edição do podcast. Eu quero muito te agradecer porque hoje muitas pessoas nos acompanham desde o primeiro episódio, desde a primeira gravação, onde era feita de maneira muito amadora na minha casa. E hoje, pela glória de Deus, nós temos esse lugar maravilhoso aqui para gravar. Então eu quero te agradecer a você que assistiu todos os episódios, a você que vem nos prestigiando, muitas pessoas que compartilham esse conteúdo. Então eu quero te agradecer de uma maneira muito especial. E convidar você que está assistindo esse episódio pela primeira vez. Tem vários outros vídeos no canal. Vai lá assistir. Se inscreve, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho, coloca o seu coraçãozinho, dá um like pra gente. Porque quando você faz isso, você nos ajuda a crescer com o canal. Agradecer também os meninos da Explain, que são os nossos patrocinadores oficiais, mais uma edição aí conosco. E pedir para os meninos rodarem a vinheta, porque hoje o podcast está incrível. Meninos, roda a vinheta. Pessoal, é com muita alegria, com o maior prazer do mundo que hoje eu trago para vocês uma grande amiga, uma amiga que foi uma enviada de Jesus para a minha vida, uma pessoa que me ajuda muito na minha caminhada com Cristo. E hoje ela já participou de um episódio, vocês já sabem quem é, porque vocês já leram, né, na descrição do vídeo, mas ela já participou de um outro podcast, de um outro episódio, mas hoje de uma maneira muito especial eu quero convidar a Deane para apresentar e mostrar para a gente o lançamento do livro dela, uma promessa de Deus que está, enfim, nascendo. Dê, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo, é um prazer, mais uma vez, te receber, e hoje de uma maneira muito especial. Seja bem-vinda, viu? Obrigado, Sil, mais uma vez, né, a gente juntas. Amém. E hoje totalmente diferente, né? Hoje a gente está vendo o cumprimento da promessa, e é um tempo muito especial, é um tempo novo, e você faz parte desse tempo, né? Amém. Você viu esse processo, você viu tudo que aconteceu aí, você entrou, que nem a gente fala, você entrou um pouco depois, mas você pôde ver, né, tantas coisas que aconteceram até o cumprimento da promessa. E para mim é muito especial estar aqui hoje, né, compartilhando com você, vindo aqui falar um pouco agora, não sobre como que está escrita, mas a escrita final, o livro pronto, né? Para poder compartilhar também com todo mundo como foi esse processo. Ai, que legal, Dê. E ó, já tô vendo aí que a capa ficou muito linda. O título também é impressionante, né? Eu acho que eu tenho vivido esse processo na minha vida. E fala aí o título para nós. Então, mostra a capa do livro. Esse título ele é muito especial, né? E o nome é Enquanto Eu Espero, Deus Me Molda. Esse nome, literalmente ele veio num sonho, né? O Senhor me deu através de um sonho, que eu jamais imaginei que eu escreveria um livro, igual eu falei da primeira vez, né? Eu jamais imaginei que eu escreveria um livro, principalmente na fase que o Senhor me pediu esse livro, que foi no momento de maior dor, que eu estava ali num processo era o velório do meu irmão, a gente estava lá em todo aquele processo ali de dor, e teve um certo momento em que o Senhor falou, você irá escrever um livro. Foi no velório do seu irmão? Foi. Eu estava sentada ali, né? Os amigos dele chegando e eu sentada e o Senhor começou a falar, você irá escrever um livro. Aí eu ainda lembro que eu falei, eu não vou escrever um livro. Eu não estou pronta para escrever um livro. Aí o Senhor, daí, né, passou ali alguns dias e eu entrei num processo, quem passou por luto ou quem está passando pelo luto sabe que é um momento em que você não quer mais nada. Né? Você quer se fechar, igual aconteceu comigo, eu me fechei, eu não queria falar com ninguém, foi um processo em que eu não conseguia ler. Sil, você sabe que eu leio todos os dias a minha Bíblia, foi um processo que eu não conseguia ler a minha Bíblia. Eu falei, como que eu vou escrever um livro agora? E o Senhor falava para mim, tudo que você precisa está colado na sua parede. Uau! Aí eu olhava para minha parede, que tem vários post-its, naquela época eu tinha a minha sala de oração, e uma parede inteira era só de post-its com todas as coisas que o Senhor me dava, que eu escrevia para o Senhor. E ele falou, todos os capítulos que você vai precisar estão ali, cada capítulo. Aí eu pensei, na minha cabeça, deve ser ali uns 7 no máximo, né? Não, são 10. Uau! Eu falei, meu Deus, eu não me imagino escrevendo um, imagine 10.
E cada capítulo que eu ia escrever, era engraçado porque eu falava, tá, mas qual que vai ser o capítulo da vez? Aí o Senhor falava, vai lá na tua sala de oração. Aí eu chegava e eu ficava olhando assim para os post-its e aí ele apontava qual seria da vez. Então, cada capítulo que está aqui é de post-its que estavam colados na minha parede. E esses post-its eram de pedidos de oração, eram de conversas com Deus? Conversas com Deus. Você fazia um resuminho da conversa Sim. que você tinha tido? Cada coisa que o Senhor me entregava naquele dia que eu estava ali em oração, eu escrevia. Ele sempre pediu para eu escrever. Eu vim de uma fase onde eu não escrevia nada. De repente de Deus, como a gente fala, eu comecei a escrever muita coisa. Então, eu comecei a colar, encher a minha parede de várias coisas. Então, eu pensava, mas por que eu estou escrevendo tanto? Né? E o Senhor sempre falava, vai ter um propósito, tem um propósito para tudo isso. E eu fui escrevendo, fui guardando, escrevia em caderno. E quando ele falou que o meu livro estava todo escrito ali naqueles post-its, eu falei, impossível. Uau. É impossível, só que daí, conforme foi o andar ali, né, da escrita, eu comecei a ver que tudo fazia sentido. Cada post-it, um se encaixava no outro. Né? Os temas ali, os capítulos que ele foi me dando, são todos capítulos que têm a ver com a história que eu estou contando em cada capítulo, que é a história da minha vida, que é um livro de autobiografia. Então, você sabe, você conhece a minha história, e não são, igual como eu falei na live hoje com a editora do livro, não é uma história de flores, né? De, ai, que lindo e tal. Ela começa muito difícil, mas ela termina extremamente linda, com uma cura, que é como o processo que Deus faz na nossa vida. Começa de uma forma difícil, mas termina de uma forma linda. Igual eu falei com você, a gente estava falando sobre o processo do vaso, né? Que o Senhor me pegou como um vaso extremamente quebrado, um vaso em que as pessoas olhavam e não viam que daria para ser feito algo com aquele vaso. E o Senhor pegou e todo o processo de espera ele foi moldando. E hoje esse vaso não só tem um propósito, como existem flores nesse vaso. Uau. Né? Eu sempre, quando a gente se conheceu, você lembra que eu não era uma pessoa de tantas cores, né? Eu sempre falei que eu era muito bruta, muito, né? Não era muito de detalhes. E hoje eu vejo que depois que eu finalizei esse livro, eu vejo os detalhes que Deus fez. Tipo, ele colocou muitos detalhes nesse vaso. Foram 5 anos de escrita. 5 anos de escrita? 5 anos que eu fiquei escrevendo. E quando ele me falou sobre o livro, era em julho, bem no mês em que meu irmão morreu. E eu vou lançar ele sábado, agora, dia 5, em julho. Uau. Vai dar, dia 9, que completam ali 6 anos da morte do meu irmão, e agora o livro está nascendo, no mesmo mês. Sabe? É como se Deus estivesse falando, né? Lembrando, eu curei, foram 5 anos de cura. Né? Aonde existia um dia dor, agora não existe mais. Hoje é uma história que houve cura, que houve restauração, e que é uma história que ele usa para curar a vida de outras mulheres. Então, foram 5 anos onde eu acessei memórias que eu já nem lembrava mais, que eu não acessava mais. Eu voltei lá na minha infância. Então, eu falei hoje até com a Ana, da editora, eu falei assim, Ana, eu entrei em 5 anos como se fosse o Senhor me pegou e me levou, sabe quando você tem a retrospectiva? E eu voltei lá atrás. E foi muito difícil, Dê? Foi, muito. Foram 5 anos de muito choro. Eu achei que não ia chorar tanto escrevendo um livro, e chorei. E você acha que você foi curada nesse processo de retrospectiva? Sim. Porque quando a gente passa por uma determinada situação, eu vejo muito por mim, assim, né? Passei por um momento de muita dor, de muita dificuldade, eu tenho uma visão daquela situação. Depois, quando o processo passa e eu estou mais tranquila, as coisas foram se resolvendo, quando eu resgato a história, eu vou contar ela para alguém, eu sempre aprendo alguma coisa com aquilo. Sim. E eu consigo ver um propósito naquilo, através de contar para uma outra pessoa. Então, uma biografia de uma história que não é uma história fácil, não é uma história tranquila, a tua história eu conheço, é uma história de muita dor, né? Muito sofrimento, muitas batalhas internas, né? E eu não consigo nem imaginar como foi para você reviver essa história para poder escrever sobre ela.
Hoje eu até falei que as meninas na live me perguntaram qual foi o capítulo mais difícil a ser escrito. E eu falei que é sobre a infância, que é o primeiro capítulo. Porque a minha infância, ela foi onde começou tudo. Quando começou os abusos, onde eu aprendi sobre abandono, aonde eu entendi a orfandade, sabe? Então, quando eu comecei a escrever e a buscar lá atrás, eu falei, Senhor, que memórias difíceis. Sabe? Quando você pega o baúzinho de coisas e você tranca o baú, e o Senhor... Quando eu sentei, ele falou assim, filha, agora é hora de abrir o baú. Sim. E eu abri aquele baú e fui tirando, fui relembrando os abusos, fui relembrando a sensação que era saber que eu era órfã, sabe o que é você viver as sensações? E eu sentia aquilo, parece no meu corpo de novo, sabe? Aquelas dores, aqueles sentimentos. Tinha dias que eu escrevia, 3 linhas. E eu parava, porque daí eu começava a chorar muito. E daí o Senhor falava para mim, tá bom até aqui. Eu falei até hoje, eu falei assim, eu não escrevi sozinha. Eu escrevi com o Senhor sentado do meu lado e falando, é até aqui, você escreve sobre isso, sobre isso, sobre isso. E então, esse livro ele é rico em detalhes, assim, sabe? Dessas lembranças. Eu tenho uma parte que eu falo sobre o sol. Lembra-se quando você era criança e você pegava uma folha em branco e a professora falava assim, desenha um sol, um dia, desenha o dia, o sol, as nuvens. E eu sempre pegava essa folha e eu desenhava as nuvens, o sol, e o meu sol sempre tinha um sorriso. Sempre tinha, ele sempre sorria e às vezes eu colocava até um óculos nele. O meu sol era muito maneiro. Só que conforme foi passando e eu fui sofrendo os abusos e as coisas que foram acontecendo, o meu sol foi perdendo sentido. Chegou um momento que era só nuvem, não tinha sol. Então, eu compartilho com as meninas, eu falei assim, quantas de nós hoje não temos mais o sol? Sabe, por que o sorriso desse sol? Por que o sol perdeu o sorriso? Por que o sol parou de fazer sentido na sua vida? Por que não tem mais? Sabe, foi voltar lá na minha infância e descobrir em qual momento da minha infância que o meu sol parou de sorrir para mim. Então, foi muito difícil, assim, eu voltar lá de novo e eu via, assim, sabe? Era como se eu tivesse sentado na frente da TV e assistindo tudo e escrevendo tudo. Então, escrever uma autobiografia, ela é difícil. Mas, assim, foram 5 anos, como eu falei, do processo mais lindo de cura e de relembrar memórias na minha vida. Sabe? Foi um choro, que eu falei, foram dias, assim, foram choros de dores, mas hoje eu choro de alegria, porque eu sei que desses 5 anos, hoje está aqui um legado nas minhas mãos. Porque isso aqui é um legado seu. E sim, que é para essa geração, é para a próxima e para a próxima. E meu filho, né, ele vai ler a minha história e quando eu não estiver mais aqui, vai permanecer esse legado eternamente. Então, por mais que seja difícil, o nosso foco tem que ser no propósito. Qual é o propósito? Qual foi o propósito desses 5 anos? Sentada na frente de um computador, chorando, e muitas vezes que eu achava que eu ia sentar e escrever 2, 3 capítulos de uma vez só, não. Foi bem devagarinho o processo, que é o processo com Deus, né, Sil? Você sabe bem disso que eu estou falando. Como é devagarinho. É uma semente após a outra, uma semente após a outra. E eu acho que nesse processo também é muito difícil, porque Deus estava me trazendo à memória algumas coisas sobre a minha vida, né? Sobre a minha infância e tudo mais. E às vezes a gente fala que perdoou, mas aquilo ainda dói de uma maneira tão pesada. E relembrar isso e tentar entender as circunstâncias de por que isso aconteceu, né? No caso de um abandono, por que você foi abandonada? Talvez tentar entender o lado de quem abandonou, quais eram as dores que aquela pessoa estava sofrendo, né? Claro que não justifica, nada justifica abandonar uma criança, mas eu acho que o nosso processo de cura também, também faz parte da gente não olhar só para nós, sim, olhar o processo como um todo, para que não doa mais, porque a gente perdoa, muitas vezes da boca para fora. Sim. Né? Muitas vezes você fala que perdoa, mas de fato aquilo não aconteceu. E revisitar a nossa história no passado e tentar olhar também além das circunstâncias, né? Porque
Eu tenho certeza que nesse processo todo, você também olhou as pessoas que fizeram parte desse processo de uma maneira diferente. Uhum. E aí há a cura genuína, porque você consegue olhar para essas pessoas também, né? Elas não são apenas um personagem da tua história, elas são pessoas reais, Sim. que tiveram histórias também, talvez difíceis na vida delas. E eu acho que isso ajuda a gente num processo de cura nosso. Muito. Que nem eu penso assim, inclusive a gente já comentou sobre isso, né? Que todo aquele que um dia abusou, talvez um dia foi abusado. Sim. Sabe? Todo aquele que não sabe abraçar hoje, talvez um dia também não recebeu abraço. Então eu vejo muito isso na minha história. Que todas as pessoas que passaram pela minha vida e me feriram, elas foram feridas também. Sabe? Igual você falou, eu consigo, conforme eu ia escrevendo e relembrando essas pessoas, eu olhava com outro olhar. Eu tentava pensar assim, falei, Senhor, o que essas pessoas sofreram também que eu não sei? Mas que daí, por elas estarem feridas, elas descontaram em mim. Porque eu até escrevo aqui que uma criança, um adulto ferido, ele era uma criança que foi ferida. Sabe? Um adulto que hoje talvez está sangrando ou talvez tratando mal pessoas, é que talvez foi uma criança que foi ferida. Sabe? Não conseguiu curar, cresceu assim, viveu assim, permanece assim, porque não acessa esses lugares que precisam ser curados. Porque tem muitas pessoas, eu vejo assim, que tem muitas pessoas que pensam assim, mas aconteceu lá na minha infância. Não precisa voltar. Nossa, que bobeira ficar remoendo o passado. Isso aconteceu lá quando eu era criança, nem dói mais. Já passou. Mas é aquele já passou que daqui a pouco vai doer. Sim. Sabe? Tem que ser aquele já passou e já curou e hoje é testemunho. Tem que ser assim. Não pode ser aquele já passou, mas quando alguém vem e fala, tem certeza? Ainda dói. Aí a interrogação fica aqui. Sim. Aí você vai embora. Quando você tá sozinho, você começa a lembrar da pergunta que a pessoa te fez. Tem certeza que já curou? Tem certeza que você já perdoou? Porque perdoar, a gente sempre fala que perdoar não significa conviver com quem te feriu. Sim, sim. Mas perdoar é você lembrar do que aconteceu e não doer mais. E aquela dor não mover você. Você não viver sob a liderança daquela dor. Aquela dor não pode te liderar atualmente. Então é você olhar, é você conseguir olhar para a pessoa que te causou um dano. E sabe quando você não sente nada, mas você inclusive ora por essa pessoa? Sabe, quando aconteceu a tragédia com o meu irmão, que foi quando esse livro, o Senhor colocou o desejo desse livro no meu coração. Eu lembro que foi numa fase onde o Senhor pediu para que eu orasse pela pessoa que causou esse dano em nós. Eu lembro que eu estava dentro da minha sala de oração, foi um pouco antes de eu começar a escrever. Porque antes de eu começar a escrever e a contar sobre a minha cura, eu precisava estar curada por completo. Não tem como você, igual a gente fala, não tem como você querer ajudar alguém a encontrar o caminho ou ser curado, sendo que nem você não foi. Né? Então, o Senhor primeiro terminou aquela cura em mim. E quando Ele chegou e falou para mim, você precisa orar por quem te causou mal. E eu falei, não, eu não quero orar agora. E Ele falou, tem que ser agora. Tem que ser agora. E eu fiquei na sala e eu ouvia, nessa época, muito aquele louvor do Alessandro Vilas Boas, Maranata. E só ficou, esse louvor eu entrava para a sala de oração e ele ficou no repete. E eu ficava ouvindo, e eu ficava ouvindo. E eu falei, meu Deus, né, por que só esse louvor? Só que no final do louvor, teve um dia que eu entrei e o Senhor falou, hoje você vem para a sala de oração e você vai ouvir o louvor e prestar atenção no que está sendo dito. E eu entrei, e ali, naquele processo de choro e tal. E no final, o Alessandro fala, e se eu tiver que escolher? E daí ele coloca o nome da esposa dele, entre a Bru e você, quem eu escolheria? Aí o Senhor falou, se você tiver que escolher entre o seu irmão e a minha presença, quem você escolheria? Oh. Na hora, assim, eu fiquei em silêncio e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, como assim? Daí ele falou, para você viver algo novo, para você começar um processo de escrita, aonde as suas maiores dores vão ser colocadas nesse processo. Você precisa estar curada por completo. E você precisa orar por aqueles que feriram você. É o que você vai mostrar dentro desse livro. Só que se essa verdade, você não vive essa verdade, não tem como você falar sobre ela.
Como que eu vou falar sobre os meus abusadores que eu perdoei, sobre a infância dolorosa que eu tive, que eu perdoei, se agora eu estou vivendo num processo de dor que eu não quero perdoar? Então, quem você escolheria? Eu falei, Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a tua presença, porque foi ela que me fez chegar até aqui. Aí, nesse dia, eu lembro que eu liberei perdão, né, sobre tudo que aconteceu e comecei a orar pelas pessoas que estavam envolvidas ali e tal, e comecei num processo de oração assim, e que aquele processo de oração, ao mesmo tempo que me esmagava, me libertava. Sim. E quando eu sentei para escrever o primeiro capítulo, Sil, o primeiro capítulo está escrito, deixa eu só abrir aqui para você. O primeiro capítulo é: Deus te coloca de frente com os seus traumas, para que você libere perdão, para que você possa começar a viver o novo de Deus na sua vida. Não tem como você querer começar o novo vivendo no velho. Se eu não fizesse aquilo que o Senhor estava pedindo para eu fazer ali naquela hora, terminar esse processo de cura, para depois eu começar a escrever, não teria como. Eu vim aqui escrever a minha história, contar, sendo que eu ainda estava remoendo um lixo dentro de mim. Sim. Sabe, tomando um veneno, porque escolher não perdoar é escolher tomar um copo do veneno, esperando que o outro morra. Então, sabe, eu sinto, por isso que eu falo que desses 5 anos foi esse processo de cura. Foi exatamente o molde, o vaso na mão do oleiro, que fica ali e quando não dá certo, o oleiro amassa de novo o barro, começa de novo, não deu certo, vamos amassar. Eu me senti assim, que eu estava lá, começava, ai, não ficou bom, amassa de novo. Começava de novo, não, vamos amassar porque ainda não ficou bom. Então, é um processo, se as pessoas pensam assim, eu vou escrever um livro, ou eu vou me levantar no ministério, ou algo assim, e sem resolver nada primeiro. Sem resolver a minha vida, aquilo que ficou para trás primeiro. Não tem como. Esse livro, a minha vida, o ministério que o Senhor me colocou, só flui porque eu fui curado um dia. E hoje eu posso curar. E é engraçado, né, de que muitas vezes eu percebo no conversar com algumas pessoas que elas usam a dor como escudo. É. E muitas pessoas não querem se livrar da dor, porque o que será delas sem sem aquilo para falar que está doendo, né? Porque eu vou usar um exemplo que é muito comum, o divórcio. A pessoa que pediu o divórcio, geralmente ela não reclama disso, mas a pessoa que ela teve que aceitar o divórcio porque o outro não queria mais, muitas vezes ela se coloca num lugar tão para baixo, e ela sofre, e aquele sofrimento vira a razão de viver dela. Sim. Ela vive para sofrer. E enquanto ela não decide deixar de sofrer, perdoar, e não é perdoar para talvez reatar um casamento de novo, mas é o tirar aquele fardo das costas. Sim. É parar de tomar o veneno, como você falou, para o outro morrer. Enquanto ela não decide isso e ela não abandona esse fardo, ela não consegue seguir. E aí ela usa aquela dor como escudo. Então eu não posso perder essa dor porque eu já não sei mais quem eu sou sem ela. Então eu preciso da dor para ter o que falar, para ter como me proteger. Se isso me feriu e eu não deixar brechas para colocar outras coisas na minha vida, eu vou ter só essa dor que é a que eu já estou acostumada. Então, é um processo, como você falou, que não é fácil, né? É exatamente isso, é ser construída, é tirar as vestes, é tirar o peso de cima dos ombros, abrir, eu sempre uso o exemplo da mochila, né? Isso. Os nossos maridos são legendários, então eles usaram uma mochila para subir a montanha. É tirar a mochila das costas, abrir a mochila e ver o que você está carregando ali que não te pertence mais, que não serve mais para você, que não faz mais parte da vida que você está vivendo. Porque muitas vezes a gente carrega bagagens que não são nossas, dores que não pertencem mais a nós. Só que para isso a gente precisa parar, arrancar a mochila das costas, colocar tudo o que tiver ali e olhar para ela, para ver o que tem ali que precisa ser removido para que o novo de Deus possa vir sobre a sua vida. Então, assim, os processos, eles são muito doloridos mesmo, né? O processo do luto,
não é, falar às vezes parece fácil, mas uma mãe que perdeu um filho e está enfrentando esse luto não é fácil. Sim. Mas há o novo de Deus para sua vida. Se você está me escutando hoje e talvez você está passando por um processo desse de luto, de perder um ente querido, talvez até um filho, porque eu acredito que não exista dor maior para uma pessoa do que perder um filho, escolha o novo de Deus. Não é deixar de lembrar da pessoa, não é deixar de amar aquele filho que se foi, mas é escolher que Deus tire das tuas costas a sua mochila e retire aquela bagagem extra para você poder ter condições de viver o novo de Deus para sua vida. Não é fácil, não é mesmo, mas é uma decisão. A mochila está sobre as suas costas, você vai ter que tirar. Você vai ter que tirar, você vai ter que escancarar aquilo, olhar o que não precisa fazer parte mais de você, para que você limpe aquilo que está sobrando e que Deus possa trazer um novo para a sua vida. Porque quando a gente está... o dia ele só tem 24 horas. Quando ele está 100% sendo utilizado para coisas que a gente está vivendo agora, não cabem novas coisas. Então a gente precisa abrir espaço na nossa agenda para poder viver coisas novas. Na nossa vida com Deus é a mesma coisa. A gente precisa abrir espaço para que novas coisas nasçam e escolher viver uma nova vida, né? Não se escondendo atrás Sim, da dor. Da dor. É igual fala, a síndrome do vitimismo. Sim. Ai, porque eu sou aquela que sofreu um abuso, eu sou a separada, igual se diz no caso de divórcio, eu me torno a minha dor. Eu sofri abuso, eu sei o que é rejeição, eu sei o que é sofrer um estupro, mas eu não sou isso. Eu não sou isso, eu sou superior a isso, eu sou superior à minha dor. Porque o preço, igual a gente fala, o preço já foi pago lá na cruz. O fardo já foi sobre ele, eu não preciso carregar. Isso não se torna a minha identidade. Você já pensou se eu tivesse parado lá, quando eu sofri lá o meu estupro? Meu estupro, não é meu. Mas quando eu sofri o estupro, eu tivesse parado ali. Sabe? Eu tivesse parado ali e tivesse cometido um suicídio, que acontece, isso acontece em muitos casos, quando sofre esses tipos de coisas. Mas assim, se eu tivesse parado ali, nada disso que está acontecendo hoje aconteceria na minha vida. Seu filho. Sabe, o meu casamento. filho, Samuel, é a coisa mais preciosa que o Senhor já colocou na minha vida, o meu casamento. Então eu não estaria vivendo nada disso se eu tivesse parado. Sim. Claro que não foi fácil depois, porque eu ainda continuei uma trajetória de autodestruição depois. Mas quando Jesus me encontrou, acabou. Sabe, ele olhou e falou para mim, filha, a mochila é minha. Tá pesada demais. Não é o fardo, não é esse fardo que eu tenho para você. Sabe, entrega a mochila, entrega todas as pedras, entrega todos os problemas para mim. Quando você aprende a olhar para a cruz e colocar os seus fardos ali, você aprende até a respirar, Sil. Sabe, você respira com leveza, você aprende a viver a paz que excede todo o entendimento. Sim. Porque não adianta só você falar, ai, a paz que excede todo o entendimento. Se você não viver ela, não tem sentido, é algo que você só está falando e você não está vivendo. O que eu mais procuro na vida é viver essa paz que excede todo o entendimento. E para você viver ela, vai ter que perdoar, vai ter que voltar lá atrás, vai ter que ir lá na tua infância, saber aonde essa criança foi ferida. Sim. Porque existem, igual a gente falou assim, existem muitos adultos que estão sangrando em cima dos próprios filhos, sabe? Em cima dos próprios filhos, porque um dia foram feridos. O que eu recebi da minha mãe, do meu pai lá atrás, eu vou colocar sobre o meu filho também. Gente, que herança maldita é essa? E às vezes não é nem intencionalmente. Pois é, faz sem nem sentir que está fazendo, mas se veja que herança maldita que você está deixando para os teus filhos. Sim. Eu coloco no livro que aquilo que começou lá na minha mãe acaba em mim. Eu não passo para frente, acabou aqui. O Samuel, ele será abençoado, eu abençoo ele todos os dias, falo, filho, você é um profeta do Senhor. As minhas orações hoje é para que o meu filho, eu quero ver meu filho logo, tendo as experiências dele com Deus. Eu quero muito isso. Eu quero que os meus olhos vejam. Eu não quero que o meu filho viva nada, sofra nada. Mas para isso, acaba em mim. Sabe? Se eu ficasse ali, ai, coitadinha de mim, Sil, sabe? Eu fui abusada, eu sou sofredora, eu sou órfã. Gente, que vida é essa? De fato,
é difícil. Sim. Coitadinha de você mesma por ter passado por isso. Mas o que você vai fazer com isso agora? Pois é, porque não dá para voltar. Isso não pode ser minha identidade, né? Exatamente. Isso não dá para voltar. Não. Se a gente pudesse ter tivesse a opção, talvez, de voltar no passado, muitas pessoas nem queriam apagar o seu passado, porque foi o passado que fez você ser o que você é hoje. Foram as dores, os sofrimentos, né? A ostra que não é ferida não gera pérola. Então, assim, há propósito no sofrimento e há beleza no sofrimento. Ainda que talvez as pessoas que estejam nos assistindo, que estejam passando por dores muito terríveis, elas não vão concordar comigo, mas há propósito e a beleza no sofrimento. Porque no sofrimento, quando você está passando por um processo muito difícil, fiquei hospitalizado, você vai ver a demonstração de amor de pessoas que você nem imaginava. Você vai conhecer pessoas, talvez, nesse ambiente novo que você está, que você não imaginava. Né? E eu converso com pessoas que estão passando por tratamento oncológico, que já passaram. Quantas coisas o tratamento oncológico fez a pessoa viver de novo, conversar, novos amigos, sabe? Olhar para a vida de uma maneira diferente, né? Às vezes, uma dor, ela é talvez um degrau a mais na sua vida para que você avance, né? E que se você não tivesse passado por aquilo, você ficaria estagnado no mesmo lugar. Então, a beleza, né? E se você está passando por alguma dor, por algum processo difícil nesse momento, peça para que Deus te capacite, te dê sabedoria para que você passe por isso e que te mostre de maneira muito clara qual é a beleza que está acontecendo, sabe? Porque às vezes os nossos olhos ficam tão focados na dor, que a gente não vê a beleza que está acontecendo naquele momento, né? Talvez uma xícara de café que alguém esteja com você, um abraço naquele momento que você está precisando. Deus se mostra de tantas maneiras, né? Eu também tenho certeza que no teu livro você conseguiu ver a mão de Deus sobre a sua vida em momentos em que você estava perdida, né? Que você estava vivendo uma vida toda errada, mas Deus estava ali com você. Então, se você está passando por esse momento de sofrimento, peça para Deus para que você veja a beleza nesse momento. E deve ter vivido, né, de muitas coisas, assim, de ver a mão de Deus. Hoje, fazendo essa retrospectiva e vendo como Deus cuidou de você mesmo quando você nem o conhecia. Você falando, Sil, me veio muito assim, né, que a gente tem que parar de perguntar por quê. Sim. Que era algo que eu fazia muito antes, né? Ah, mas por quê? Por quê? Não tem porquê. É pra quê? Pra quê, Senhor? Qual é o motivo de tudo isso? Sabe, o motivo na minha vida foi, eu passei por tudo aquilo, eu fui curada, hoje a minha dor, ela gera vida, ela gera cura na vida de outras mulheres, né, de famílias. Então, acho que a gente tem que parar um pouco, sabe, de ficar para Deus. Deus, para quê? Para que eu tô passando? Tipo, questionando a Deus. A gente não pode se colocar nesse direito de ficar questionando a Deus, sabe? É você chegar diante dele e falar, Senhor, para quê? Tá doendo, Senhor, mas eu quero que o Senhor me mostre o para quê disso, porque eu sei que tem um propósito. Né? Eu lembro, Sil, que quando o Roberto estava para ir para o Legendários, você lembra que eu estava no hospital? Sim. Eu estava lá no hospital e aqueles dias no hospital, ali eu vi, assim, falando da mão de Deus, ali a mão de Deus estava em cada momento. Eu cheguei ali, assim, do vale da sombra da morte, porque a dor que eu sentia, eu sabia que que nem o médico falou para mim, um pouquinho mais que demorasse, você poderia morrer. Porque poderia dar uma infecção generalizada, que fala... Você teve uma pancreatite, né? Pancreatite muito aguda. Então, eu fiquei ali, aqueles dias, sem comer, sem poder beber água por 5 dias. Foi, assim, muito ruim. Um jejumzão. Nossa, e daí eu falava, Senhor, para que eu tô aqui? Para que eu tô aqui, Senhor? E naquele quarto onde eu estava, tinham 2 outras mulheres. E aquelas 2 outras mulheres foram ministradas os 5 dias. Porque enquanto eu estava ali, eu comecei a conversar com elas, a gente fez amizade, e eu pude contar para elas um pouco do meu livro. E cada pessoa que entrava, que foi um pouco antes de você ir aquele dia me visitar, foi também a minha mãe. E ali eu vivi algo lindo com a minha mãe. Porque ela chegou, eu nunca ouvi a minha mãe orar. Eu nunca tinha ouvido minha mãe orar. Aquele dia ela chegou, ela orou, ela profetizou na vida das 2 mulheres. E eu olhando ali, eu falei, meu Deus. Quem é essa? O que está acontecendo aqui? Sabe, a minha mãe ali orando, e eu já vi ali um processo do Senhor na vida dela. Sim. Aí veio você. E você foi e ministrou na vida daquelas mulheres também. Então, aquele quarto
foi um lugar ali que a presença de Deus foi real o tempo todo. E o intuito, né, eu pensava assim, Senhor, por que está acontecendo isso? É para o Roberto não ir para o Legendários? A gente esperou tanto. E agora, justo na semana dele ir, ele não vai, porque ele estava muito nervoso, né? Ele pensando, como que eu vou com a Diana internada? E todas vocês falam, não, Roberto, fica tranquilo. Vai mesmo assim, só que eu conheço meu marido. Eu sei que se eu estivesse lá, ele não iria. E eu lembro que na quinta-feira, que ele iria subir a montanha, às 2h da tarde, eu ganhei alta, e às 3h da tarde, ele foi. Uau. Glória a Deus. Aí, naquele dia, o Senhor falou assim, ele me respondeu para quê? Porque naquele dia, o Roberto estava subindo a montanha com uma das coisas mais pesadas que a gente já viveu no nosso casamento. E ali o Senhor falou para mim, ele vai voltar com a mochila leve. Amém. Ela está saindo daqui pesada. Porque quando eu olhei ele saindo assim, ele virando ali para ir, eu olhei e falei assim, Senhor, tá tão difícil, tá tão pesado essa mochila que ele está levando ali, mas eu sei que ela não vai voltar igual. Os pesos ali vão sair. E realmente, Sil, a mochila voltou muito mais leve. O meu marido, o que já era bom, ficou ainda melhor, né? E ele tem vivido, assim, a nossa casa tem vivido algo extraordinário em Deus, né? Eu tenho orgulho de falar que meu marido é um Legendários. Sou muito grata a essa ferramenta que Deus usou para transformar a vida do meu marido ainda mais, sabe? É um pouco mais. É que a gente fala, é um pouco a cada dia. Então, eu sou muito grata a isso. E tudo isso é o pra quê de Deus. Que é o que o meu livro representa. O meu livro, ele não representa, as dores que ela sofreu, o que passou, né? Não, representa o pra quê de Deus. Porque tudo que eu passei, tudo que eu vivi, é o pra quê. É o pra quê, Senhor, que era sobre aquilo que eu ainda iria viver, que é o que eu estou vivendo hoje. A promessa sendo cumprida, um livro que foi escrito durante 5 anos, porque é igual a Ana da editora fala, um livro, ele em média, no máximo até uns 2 meses para ser escrito, assim, leva ali, mais ou menos. O meu foram 5 anos. Ela teve muita paciência comigo durante esses 5 anos, esperando. Então, foi realmente o processo da esmagadura, do mal, de tudo que existe em processo, eu vivi durante esses 5 anos. Para eu viver hoje o que eu estou vivendo, Sil, na minha casa, no meu casamento, com o meu filho. Então, tudo que as mulheres vão ler aqui se concretiza no que eu vivo hoje. Uau, amém. E para eu viver o que eu vivo hoje, precisou esperar, porque enquanto eu espero, Deus me moldou. Aí exigiu perdão, exigiu renúncia, exigiu obediência extrema. E você sabe que durante todo esse processo, como foi as obediências, e Deus ainda trouxe você, na fase que eu conheci você, para afiar ainda mais essa questão da obediência. Amém. Porque se hoje no vaso tem flores, né? Foi porque um dia a Silvana Faller chegou lá em casa, e sempre que Deus tem algo para me entregar, a Silvana chega, né, com tudo lá em casa. E você lembra aquele dia que você falou para mim, Dê, você precisa entender que você merece tudo o que Deus tem para oferecer na tua vida. Você é filha do dono do ouro e da prata, então pare de pedir pouco. Peça a cor, o tamanho, o jeito que você quer, que Ele vai fazer por você. Você é filha do rei. Amém. Sabe? E eu lembrava, enquanto você falava, eu lembrava tudo do livro, da minha infância, minha adolescência, tudo, que eu não tinha essa confiança de quem eu sou, o que eu mereço, sabe? Quem Deus é na minha vida, qual é a minha identidade. As minhas roupas, Ele trocou todas. Eu venho de uma menina que usava pouca roupa, porque para mim naquela época, quanto mais eu mostrava, mais bonito era, e estava bem enganada quanto a isso. Para uma mulher que ama vestidos, ama saias, ama cores, sabe? Andar, que nem você falou um dia para mim, quando vai chegar um dia que você vai sair de casa e você vai passar batom para você ir no mercado. E realmente, Sil, às vezes quando eu vou sair de casa, eu sempre lembro da Sil. Eu vou sair de casa, eu passo o batom e sempre coloco um brinquinho. Pode ser um de pérolazinho, qualquer coisinha, mas eu tenho que colocar o brinquinho. Eu não saio mais de qualquer jeito, porque eu sei, filha, de quem eu sou. Então, tudo, inclusive o que eu visto, representa a filha de quem eu sou. Tudo que eu visto, tudo que eu falo, a forma que eu me movimento aqui nessa terra, aponta para Cristo. Amém.
tem que apontar para ele, porque de nada adianta eu escrever um livro muito bonito, falando sobre Deus, que eu fui curada, que eu sou liberta, que filha de Deus, mas como que eu vivo essa paternidade? Será que a mesma Diane que Deus moldou aqui, que está escrito nesse livro, é a mesma Diane que está vivendo hoje? Sabe, eu preciso viver uma vida com Cristo. E eu preciso também apontar para Cristo, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, na forma como eu me visto, principalmente. Sabe, porque de nada adianta eu falar coisas bonitas, mas não viver nada do que eu estou falando. Esses dias eu ouvi uma ministração onde o ministrador falava assim, altar, ele é bom para mostrar os seus dons e talentos, mas a mesa, ela aponta o teu caráter. Então, eu posso, se eu vim aqui hoje, falar muito bem, coisas bonitas, as pessoas me veem ministrando dentro do Despertar das Leoas, coisas lindas, mas e quando me conhecem de verdade? Vocês quem é você quando ninguém está olhando? Exato, quem sou eu que quando ninguém está olhando? Vocês que caminham comigo de perto, vocês que se assentam na minha mesa, sabem disso. Sabe, então, hoje eu vivo uma vida para mostrar que realmente Deus moldou algo. Deus moldou algo em mim. Deus colocou algo novo dentro desse vaso. E dentro desse vaso, não tem como de uma fonte jorrar duas águas, né? Então, ou é água limpa ou é água suja. Eu não ando em concordância com o inferno. Eu sou filha de Deus, eu ando em concordância com o céu. O pastor Jean, esses dias ele falou, se você quer ouvir o céu, pare de ouvir a terra. Então, hoje, eu caminho ouvindo o céu. Amém. Então, se o céu fala para mim, como falou, né, o Senhor falou um tempo atrás para mim, vai no seu guarda-roupa e tira tudo. E eu falei, Senhor, eu já tenho pouco, como é que eu vou tirar tudo? Tudo. E eu lembro que eu peguei uma caixa e fui tirando, enquanto ele não falou para mim, para, eu não parei. Se eu tirei numa semana, na outra, eu recebi vários vestidos, assim, uma amiga, eu fui na casa dela, ela chegou e falou, Dê, eu tenho algo para dar para você. E ela veio, assim, com as mãos cheias e, é tudo para você. O Senhor pediu para te dar. E eu comecei a olhar e falei, Senhor, Ele foi moldando, exatamente como você falava, Ele vai moldar as tuas vestes, Ele vai trazer para você. E realmente, Sil, a partir do momento que eu falei, Senhor, é assim que o Senhor me quer, para a tua obra, então eu abro mão de tudo. Eu entreguei minha carteira de trabalho para Ele, eu entreguei a minha vida, eu falei, Senhor, eu não volto mais para trás, porque lá para trás não tem lugar para mim. Sabe, desde o início desse livro até o último capítulo, todas que lerem vão entender isso que eu estou falando. Começou de um jeito, mas está terminando de outro. Amém. E vai ficar melhor ainda, porque quem caminha com Deus, a tendência é melhorar, não é piorar. Sempre ser transformado. Exato. Talvez daqui 20 anos terá que ter a segunda fase do livro, né? Sim. A segunda edição do livro, porque a gente vai sendo transformado todos os dias por Jesus. Deus vai nos transformando, Ele molda o nosso caráter diariamente, Ele troca as nossas vestes, os nossos costumes, e que a nossa oração sempre seja essa, né? Senhor, o que está incomodando? O que tem em mim que você não gosta? Muda, porque a gente tem que estar aberto. Essa semana eu escutei uma frase que entrou muito fundo dentro do meu coração. Quem não obedece, morre. Exato. A falta de obediência mata. Muitas vezes, ela não mata de morrer fisicamente, mas ela mata se você não tivesse obedecido, você ouviu o direcionamento de Deus para fazer o livro. Se você não tivesse obedecido, você teria matado esse projeto que Deus tem na tua vida. Quantas coisas que você ouviu e que nós ouvimos de Deus, se a gente não obedece, a gente mata o projeto. Esse podcast, ele é uma prova disso. Eu relutei muito para fazer esse podcast. Vocês já sabem disso, que eu já falei várias vezes. Se eu tivesse, de fato, não obedecido ao Senhor, esse projeto não existiria. Eu teria matado esse projeto. Então, Deus tem feito coisas tão grandiosas na nossa vida, através da nossa obediência, que às vezes é uma coisa muito pequenininha. Sim. Talvez é você não participar daquela fofoca que estão falando. Talvez é você não usar aquela roupa mais decotada, mais justa. Pequenas obediências. Se Deus pediu para você comprar uma comida para alguém, se Deus pediu para você abençoar a vida de alguém, de alguma maneira, faça. Porque a tua pequena obediência vai te levar muito longe com Deus. Deus nos prova nas coisas, né? Sim. Se a gente é obediente no pouco, Ele vai nos colocando sobre grandes coisas. E é lindo ver o processo de Deus. É muito sofrido. Porque às vezes eu falo, Deus, eu era uma azeitona, agora eu já estou só o bagaço.
eu não consigo mais. E aí Deus me mostra o azeite que está sendo extraído de mim, e então eu tenho forças para continuar, e a prensa continua. Eu sinto que é um constante, enquanto espero, Deus me molda. Sim. É um constante esmagamento, é como se ele, quando o vaso tivesse bonito, ele viu ali uma trinca, ele esmaga tudo de novo e começa tudo do zero. E é igual você falou, o moldar do vaso é até o último dia da minha vida aqui nesta terra. Eu vou ser moldada por ele. Serei esmagada mais não sei quantas vezes, até que realmente o Senhor extraia o melhor que há em mim, sabe? Porque eu venho do pior, das piores coisas, do pior molde, até que o Senhor me encontrou e falou assim, não, está sendo moldado errado. Vamos parar aí, vamos começar tudo de novo. Sim. Sabe, hoje tem uma essência, hoje as pessoas sentem a essência de Cristo. Por isso que eu falo, sabe, as mulheres precisam entender isso urgente. Não tem como eu começar o meu dia, que hoje está muito famoso, né, o café com Deus Pai. Eu começo com o Deus Pai e termina onde? Sabe, não tem como você começar o dia com o seu pai e depois terminar órfão. Como que faz isso? Então você não pode negociar a sua vida com Cristo. Ou é com Cristo ou não é. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Porque se você está em cima do muro, você já é, você sabe de quem você já é. Que o muro já tem dono, Satanás é dono do muro. Então a gente tem que sair de cima desse muro. Sabe, porque existe uma paternidade em Deus, existe uma identidade, e quando você encontra isso, gente, não tem como você olhar para trás e falar, eu quero ser de novo o que eu era. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Se você olhar para trás a sua história, o que tem de bom lá que você queira voltar lá? Não tem. Eu fico pensando assim, Senhor, o que você tem de bom para nós vivermos hoje, amanhã, Senhor, o que tem? Eu sou animada para viver aquilo que Deus tem para mim. Então é você querer que Ele te molde e você querer viver as melhores coisas que Ele tem para você. E isso você só vai saber se você for filha. Eu sempre falo, na semana passada eu tive a oportunidade de falar sobre o amor de Deus para uma pessoa. E foi muito interessante porque Deus me colocou nessa situação. E Ele respondeu uma oração que eu tinha feito talvez uns 40 minutos antes, né? Eu falei para Deus na minha oração, Senhor, que eu possa falar sobre o Teu amor para as pessoas, me capacita e me dá estratégias para que eu fale sobre o Teu amor. E aí eu estava voltando do trabalho, levei minha mãe para casa, na volta eu passei por um acidente que tinha acabado de acontecer. E naquela ocasião eu ajudei as pessoas que estavam ali e eu tive a oportunidade de falar para a esposa do rapaz que tinha batido o carro sobre o amor de Deus. E uma das coisas que eu falei para ela é que o crente, ele não deixa de ter problema. Pelo contrário, a gente enfrenta cada luta que é só Deus, só Jesus na causa. Mas a gente sabe a quem recorrer. Sim. Então, ela me contou alguns problemas que ela estava enfrentando ali e eu falei para ela, eu sei quem pode resolver esses problemas. Na hora ela fez uma cara de feliz, ela, quem? Eu falei, Deus. Sim. Deus é a pessoa que pode resolver todos esses problemas, inclusive de uma vez só. O crente, ele não deixa de ter problema, mas a gente sabe para quem pedir socorro. Sim. A gente sabe nos pés de quem chorar. A gente não deixa de ser magoado pelas pessoas, a gente não deixa de sofrer humilhações pelas pessoas, a gente não deixa de ser enganado pelos outros, a gente não deixa de... Eu fiz uma compra essa semana e eu levei um golpe de uma loja na internet, estava muito barato. A gente não deixa de levar golpe. Entendeu? A gente não deixa de passar por dificuldade, por doença, não é isso. Mas eu sei para quem pedir socorro. Sim. Eu sei onde me abrigar. Onde, quando está difícil, eu falar, Senhor, eu não consigo com isso aqui, me ajuda. Ou vem ficar comigo. Nesse momento eu estou me sentindo tão sozinha, vem ficar comigo para que eu não sinta essa solidão. Então essa é a diferença do cristão, né? Que sabe que Deus ele pode todas as coisas. E é o colinho do pai, né? Eu falo que eu escrevi o livro no colinho do meu pai. Sabe? É o privilégio de você saber, eu tenho um pai. Eu nunca fui órfã. Eu nunca fui. Um dia, essa palavra tentou ser a minha identidade. Você é órfão. Não, eu nunca fui. Eu sempre tive um pai. Eu que estava com a visão no lugar errado. No lugar errado. Eu vivi com uma visão no lugar errado. E eu não conseguia enxergar que ele estava ali o tempo todo. Nos meus piores momentos ele estava ali. Nas piores dores ele estava ali.
Só que a minha visão estava errada. Então, eu acho que a gente tem que viver uma vida também ajustando a nossa visão. Para onde meus olhos estão fixos? Aonde? Sabe, os teus olhos, eles têm que estar fixos em Deus. Porque é Ele que vai dar a direção, se é Ele que vai falar, vá por aqui, vá por ali. O que você está fazendo não está tão legal. Ele vai corrigir você, porque o pai que ama corrige o filho. Sim. Então, que privilégio é sermos corrigidas por Deus. Porque eu vou dizer que é melhor você ser corrigido por Deus do que você ter que arcar com as consequências do teu erro. Muito melhor. A mãe da gente dizia o seguinte: melhor você apanhar em casa do que você apanhar lá fora. Exatamente. É melhor eu bater. Minha mãe sempre dizia: é melhor eu bater em você do que a polícia. Exato. E não é fácil, porque eu vejo os meus filhos, né? Você também tem o Samuel pequenininho, você sabe. A gente vai corrigir o filho às vezes e é aquele choreio. Nossa. E eles estão de fato sofrendo. Porque eles queriam uma coisa e a gente sabia que aquilo não era bom para eles, a gente veio e não deixou fazer. Sim. Eles de fato estão sofrendo. Então não é negligenciar o sofrimento, inclusive da criança que está passando por aquilo. Mas assim como os pais sabem aquilo que é melhor para os filhos na hora de uma correção, Deus é o nosso pai. Sabe mais ainda. Exatamente. Ele está em constante correção para que a gente possa entrar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Né? Eu tenho conversado muito com Deus sobre isso, Senhor. Não me deixa dificultar aquilo que você quer fazer. Não me faz atrapalhar aquilo que você quer fazer na minha vida. Né? Que eu siga o mesmo propósito que você tem, que eu ande na mesma direção. Eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Exato. Porque às vezes a gente faz muito isso. A gente quer ensinar Deus como é que faz, né? Tipo, Deus, ó, eu preciso disso, mas tem que ser assim, é tal hora, tal jeito. E não é assim. Não tem como. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Exato. Ele sabe. Não adianta eu achar que eu sei como que tem que ser a minha vida, em que momento que esse livro tem que ser lançado, porque você sabe que eu estou desde o ano passado esperando o lançamento desse livro. Deus moveu tudo o que eu achava, o que eu tinha concretizado na minha cabeça. Não, o Senhor vai ser assim, vai ser em tal lugar, blá, 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 blá. Aí é como se Deus olhasse para mim, ai meu Deus, ela acha que ela sabe, coitada. Ele mudou tudo, sabe? Aludida. Ele mudou toda a direção, ele mudou, sabe? Então... E para pior ou para melhor? Para melhor. Nossa, eu falo assim que o que Deus tem feito, Sil, eu não consigo, nesse momento agora, explicar para você em palavras. Porque eu estou vivendo algo, a oração que eu fazia há muitos anos atrás, eu estou vivendo hoje. Não só sobre o lançamento do livro, mas sobre até a minha vida espiritual, sobre o despertar das leoas, sobre a vida do meu filho, a vida do meu marido. Eu estou vivendo, sabe? Eu olho assim, hoje mesmo, de manhã eu orando, eu falei, Senhor, eu não sei como te agradecer. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor é disso para muito mais, não é para menos, é para muito mais. Então, igual eu falei para a senhora, eu estou pronta, a tua filha está pronta, pode vir, Senhor, que eu estou pronta. Na live hoje, esse livro, muitas pessoas que oraram sobre esse projeto, sobre esse livro, uma das coisas que falava é, o teu livro vai aonde você nunca foi. E na live tinha uma mulher lá do Pará. E ela pediu o link para a compra do livro. Aí a hora que eu olhei, assim que eu li, eu falei, Senhor, isso está apontando para algo, né? Sim, amém. Então, sabe, o meu livro, ele vai poder chegar em lugares, na mão de mulheres que talvez eu nunca vou chegar a conhecer. Mas que elas sejam curadas através disso. Sabe, que elas sejam ministradas. No final desse livro, inclusive, eu coloco uma oração para quem nunca aceitou Jesus. Uau! Esse foi o maior presente que Deus me deu no final desse livro. Era 3h da manhã. Fechei o computador e falei, Senhor, acabou? E ele, não. Você vai escrever agora uma oração para quem nunca aceitou Jesus. Para que essas mulheres, essas pessoas que forem ler, né, cheguem no final. Porque eu até coloco, ó, deixa eu até pegar aqui. E isso foi muito especial para mim. Eu coloquei no começo assim, agora que você já leu a minha história e entendeu que nada podemos fazer sem Cristo, eu quero te perguntar, você quer aceitar a Jesus e assim como eu começar uma nova história com Ele? Então repita comigo essa oração. E o começo da oração, ele não deixou eu colocar Senhor, Deus, foi exclusivo isso aqui, Pai. Pai. Para que todos entendam que você não está aceitando
qualquer coisa, você está aceitando o seu pai na sua vida. Essa paternidade está vindo sobre a tua vida. Então, para mim, isso aqui foi muito precioso, sabe? A hora que ele falou, não terminou, abre o computador de novo. E eu abri, e ele falou para mim que era uma oração. Eu falei, Senhor, olha que tesouro isso, né? Que lindo isso, a pessoa poder ler, e talvez ela estava esperando, num culto numa igreja, ou um pastor vir falar comigo. Não, vai estar lá, leia e ore, e que a partir disso, elas comecem a viver uma nova história, sabe? Não mais a abusada, não mais a abandonada, não mais a órfã, mas filha de Deus, com um propósito. Amém. Sabe, Deus nos fez não só para ser algo bonito nessa terra, não. Ele nos fez com um propósito. Amém. E o principal propósito, apontar para Ele. Porque de todas as coisas que eu faço, de tudo aquilo que eu sirvo aqui, de tudo aquilo que eu escrevi nesse livro, o meu maior legado é apontar para Cristo. Amém. É para que as pessoas que venham após mim olhem para mim e falem, ela era uma mulher que apontava para Cristo. Bom. Ela era uma mulher apaixonada por Cristo. A Diane, aonde ela passa, ela deixa a essência de Cristo. Isso para mim é o melhor. Alguém olhar para mim hoje e falar assim, ela é uma mulher de Deus. Esse é o meu melhor elogio que eu posso receber hoje. Ela é uma mulher de Deus. Ela carrega a essência de Cristo. É o melhor elogio. Não elogie minha roupa, não elogie mais nada, porque de mim nada é importante. O que é importante em mim é Cristo. E se ele for elogiado, é que eu estou fazendo um bom trabalho. Que engraçado, Dei. Você tocou nesse assunto, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira delas é bem assim em relação a isso que você comentou agora, que da importância que Cristo, de como Cristo te vê, né? Como Cristo, ele está te observando e a partir de agora, o que importa é Cristo. Mas você tem um passado que eu tenho um passado também, sim, do qual eu não me orgulho tanto assim. Né? E se eu pudesse mudar algumas coisas eu mudaria. Mas isso não é possível. E uma das coisas que eu senti muita dificuldade depois da minha conversão, e eu cheguei a escutar isso de muitas pessoas, nossa, agora virou santa? Nossa, agora você fala de Jesus? Como assim? Como assim você é crente agora? E você tem um ministério muito importante, que é o Despertar das Leoas. Inclusive, eu vou deixar o Instagram das meninas aqui embaixo. Tem um grupo lá muito legal de WhatsApp, em que todos os dias são compartilhados testemunhos, né, devocionais. Todo dia tem uma palavra de Deus para você nesse grupo. Então, se você quiser fazer parte, o Instagram do Despertar das Leoas vai estar aqui embaixo do vídeo. E acessa lá para você conhecer o trabalho da Dei e das meninas também em relação ao despertar. E quando você precisa, quando você se levantou como uma voz, né, como uma mulher de Deus, tendo o teu passado, tendo amigos que você teve no passado, como é que foi isso para você? Porque eu vejo que muitas pessoas hoje, elas têm dificuldade, inclusive, de falar sobre Deus ou de ter suas vidas transformadas, de deixar que Deus se aproxime delas por causa do passado. Sim. Não, eu sou muito pecador. Deus não vai me querer por perto, Deus não vai querer falar comigo. Eu não tenho... Como é que eu vou orar sendo pecador desse jeito? Como é que eu falo com Cristo sendo pecador desse jeito? Como é que foi para você lidar com as críticas e quando que você se posicionou em se levantar como uma mulher que fala sobre o amor de Jesus? Uma das coisas que o Senhor mesmo me ensinou, Ele ama os pecadores. Ele ama. Ele ama aqueles que ninguém ama. E quando eu cheguei e o Senhor me encontrou, eu lembro que eu comecei o meu processo ali de voltar para Cristo, porque eu já tinha sido batizada com os meus 15 anos, na verdade, quando eu fui batizada pela primeira vez, foi uma troca com Deus. Eu falei assim, eu estou viva, né? Eu não morri no estupro que eu sofri, eu não morri, então eu acho que eu devo algo para Deus, eu tenho que me batizar. Não teve entendimento do que era o batismo. Só que daí nessa troca, uma semana mais ou menos depois, eu voltei de novo para o mundo e a consequência foi bem pior. E daí quando o Senhor me encontrou novamente, eu tinha muita vergonha. Sabe, eu ia orar, eu falava, eu não sei nem por onde começar. Como que eu chamo? Deus, Jesus, com quem que eu começo primeiro? Que vergonha, né? Porque eu sei que você está vendo as coisas erradas que eu ainda estou fazendo. E eu lembro que teve um encontro com Deus onde falaram assim, os olhos do Senhor estão em toda parte. Acabou comigo. Aí lascou.
Acabou comigo, porque daí eu ficava... Cada vez que eu ia fazer qualquer coisa errada, porque eu vim no mundo de muita mentira, assim, então eu era muito mentirosa. Então, eu aumentava bastante o assunto, tudo, eu mentia muito. E eu lembro que eu pegava e cada vez que eu ia tentar mentir, ecoava na minha cabeça. Os olhos do Senhor estão em toda parte. E eu pensava assim, meu Deus, eu não posso mentir agora, né? Como que eu vou fazer? Tipo, o Senhor começou em pequenos processos me constrangendo. Só que sempre tinha um ponto de interrogação na minha cabeça, assim, quem você pensa que é? Porque eu lembro que um abuso que eu sofri, eu estava em coma alcoólico no hospital e essa pessoa que estava lá abusou de mim ali e quando eu acordei, quando eu voltei desse coma, eu pensei em falar, eu fui abusada, eu senti a pessoa estava me tocando aqui e tal. Veio uma voz assim no meu ouvido e falou assim, você vai falar? Você é uma bêbada. Ninguém vai te ouvir. Você pensa que você é quem? Meu Deus. E isso... Satanás purinho. Vinha constantemente na minha mente. E eu lembro que quando o Senhor começou a se moldar em mim, era a primeira coisa quando eu vinha. Quando eu pensava em falar oração, Sil. Quando as pessoas... eu participava de uma célula, né, no começo, e as pessoas falavam assim, hoje a oração é na D. Eu quase morria, eu quase tinha um infarto. Quando eu voltei do encontro com Deus, que falaram que testemunhava quando você voltava, eu surtei. Eu falei, eu não quero falar, eu quero, se for obrigada a falar, eu quero ser a última, eu não quero. Nossa, eu fiquei muito mal, eu tremia assim. Eu lembro que na hora que eu fui falar, eu mais chorava do que eu falava, porque eu não conseguia falar nada. Foi horrível para mim a sensação, porque essa voz sempre vinha. Você pensa que você é quem? O teu passado, você é o teu passado, tudo que você falar, você vai passar vergonha. Olha que feio que você passou. Ele sempre me condenava. Só que daí vinha a voz do Pai. Filha, não há condenação para quem está em Cristo. Eu não condeno mais você. Você é livre. Uau. E cada vez que ele falava isso, eu falava, tá, Senhor, eu sou livre. Mas eu preciso aprender a caminhar nessa liberdade. Então, por isso que é muito importante você ter os teus ouvidos sensíveis à voz do Senhor, porque Ele vai te dar todas as direções. E eu lembro que eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, eu preciso de alguém que ame você muito mais do que eu, porque eu ainda estou fraca, e eu sei que se o pecado bater na minha porta, eu vou voltar, porque ainda estou sentindo saudade da velha vida. Então, traz alguém para a minha vida que vai me colocar nesse caminho e vai caminhar comigo até o ponto que eu vou saber caminhar sozinha. E veio, um dia eu estava num culto, e eu não tinha ainda conversado com a Jo Barbosa nessa época, e eu encontrei ela assim, vim de frente com ela, olhei para ela e falei, posso dar um abraço? E ela falou, sim. Aí eu abracei. Quando eu abracei, o Espírito Santo falou, é ela. Eu vou te gerar no ventre dela. Aí eu parei assim, e eu pensei, como é que eu vou falar para ela isso que Deus está falando? E eu lembro que eu mandei mensagem para ela. E eu perguntei se ela poderia caminhar comigo, e que o Espírito Santo tinha falado todas aquelas coisas ali. E ela, com todo o amor do mundo, sabe que é o amor de uma mãe? Ela me acolheu, ela me levou para dentro da casa dela. Ela tinha a sala de oração dela e tinha um sofazinho lá. E eu sentei nesse sofazinho, eu me encolhi assim, tipo aqueles desenhos que entram no mato, se era eu. Entrando dentro daquele sofazinho, eu tinha uma Bíblia rosa, a minha primeira Bíblia que eu ganhei, e eu encolhi naquela Bíblia ali assim, ela ficou olhando para mim. Ela falou, Dê, você não tem noção da onde Deus quer levar você. Você não tem noção das coisas que Ele quer fazer a partir dessa dor que está aí. Só que primeiro você precisa conhecer quem Ele é. Porque senão você nunca vai falar dele para ninguém. Porque ainda há algo que te condena na tua mente e é você mesmo. Gente, eu nunca esqueci disso. Sabe, a Jo olhando com aquele olhar de amor assim para mim, e eu comecei a despejar em cima dela todas as coisas. Ela nunca me criticou. Ela nunca falou, meu Deus, que horror, que vida. Meu Deus. Tipo, nunca se espantou, ela me acolheu. E esse acolhimento para mim foi muito importante. Porque eu olhei para ela e falei assim, aqui eu posso confiar, eu posso trazer tudo para ela, que eu sei que ela vai dar um jeito no que eu vou falar aqui. E a Jo, ela começou a caminhar passo por passo, até um dia que ela chegou para mim e falou, Dê, hoje o Senhor falou muito comigo, essa noite eu estava orando por você, e Ele falou que com você eu não posso fazer livrinho de discipulado. Com você tem que ser direto à Bíblia. Nós vamos estudar a palavra e Ele vai colocar essa palavra no teu coração até que você comece a falar sobre Ele. Gente,
depois que a Jo fez isso comigo, eu lembro que eu falava assim, eu tinha medo do microfone, eu tinha medo de falar em público, ou que tivesse mais do que uma pessoa no ambiente, eu tinha pavor. Gente, hoje, sabe, você já foi nas reuniões, né? As meninas sempre falam assim, dá o microfone para Dani, porque ela se dá bem com o microfone. A gente não, porque foi algo que Deus colocou em mim, sabe? Então, a condenação que muitas vezes o mundo coloca sobre você é para travar aquilo que Deus quer fazer. Então, você tem que, quando Deus começar a falar, né, com você, e ao mesmo tempo a palavra de condenação vir, por isso que é importante você saber quem Deus é, quem você é em Deus. Porque sem paternidade, você não vai em lugar nenhum. Porque o inimigo não vai deixar, ele sempre vai trazer. Você é uma burra, lembra? Você não sabe falar, lembra? Você tem vergonha, lembra? Então, ele sempre vai ficar repetindo. O teu próprio sabotador vai ser a tua própria mente. Vai ser a tua própria mente que vai lembrar você todos os dias daquelas palavras que você recebeu lá atrás e que vão servir para paralisar você. Porque Satanás não faz nada novo. Ele sempre vai repetir aquilo que já é velho e que vai incomodar você e vai paralisar você. Porque ele sabe que ele tem domínio nisso. Então, é você olhar para o Senhor e saber quem Ele é e entender que Ele te chamou para algo muito maior do que você pode imaginar, do que você pode orar ou do que você pode querer para a tua vida. E é entender, da minha dor, ela pode sair algo que pode curar alguém. A minha dor tem poder para curar alguém. Sim. Aquilo que um dia foi feio para mim pode servir de cura para alguém. E aquilo que um dia foi um muro na minha frente para eu não conhecer Deus, para eu não saber quem eu era, pode ser ponte hoje para alguém chegar até Cristo. Então, se talvez, né, tem alguém nos ouvindo hoje, né, e tá com essa trava ainda de condenação, saiba que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E isso basta. Se você está em Cristo, toda a condenação sai. Mas para isso, você precisa saber quem você é em Cristo. Sabe, não, é igual a gente falou assim no começo, não adianta eu querer ter uma vida dividida. Eu estar em Cristo e daqui a pouco eu não estar mais. Porque quando você vive isso, constantemente a tua mente vai sabotar você. Sábado e domingo na igreja, de segunda a sexta no mundo. Sábado e domingo cantando louvor, de segunda a sexta, só Deus sabe. Sabe, então daí não tem como. Daí como que Deus vai usar? Como que Deus vai levantar para alguma coisa? Se você não se dispõe para que ele entre e faça algo, porque Satanás, ele entra com tudo, ele não bate, ele não espera, ele vem com tudo, destruindo tudo pela frente. Deus, ele é tão gentil, ele senta, ele põe uma... que nem eu falei assim comigo, ele sentou na frente da minha porta e ele batia de vez em quando e esperava. Até o dia que eu abri. Que eu lembro que foi um momento de oração com a Jo. Ela falou, Dei, fecha os teus olhos. Aí eu fechei. E ela falou assim, hoje, até aqui você sempre orou Jesus e Espírito Santo, que eram as referências que você mais se sentia à vontade em falar. Sabe por que você nunca falou Deus? Porque Deus representa Pai. Essa parte na sua vida ainda está ferida. Então, enquanto essa parte não for curada, não tem como Deus usar você para nada. Porque existe uma trava entre você e Ele. Então, hoje, essa trava vai sair. E você vai experimentar algo em Deus que você nunca experimentou. E naquele dia, quando eu fechei os meus olhos, ela falou, repete comigo. Deus, Pai, eu quero sentir você. Nesse dia, gente, tudo que tinha de trava dentro de mim, de julgamento dentro de mim, foi arrancado, assim, saiu. E era como se eu literalmente pegasse uma grade e eu arrebentasse aquela grade e eu saísse para fora. E quando eu saísse para fora, eu entrasse num jardim. Eu sentia as flores passando na minha mão. Eu sentia o perfume. Liberta. Sabe? E eu via uma luz na minha frente que era tão brilhante, tão branca aquela luz. E eu lembro que eu falava para a Jo, eu não consigo chegar até lá. E ela falava, você consegue. Gente, quando eu cheguei, o meu corpo inteiro queimava, sabe? Eu me sentia amada, abraçada.
sabe? Eu me sentia valorizada, eu recebi aquela paternidade em mim. E eu entendi, eu sou filha. Eu sou filha. E dessa filiação existe um propósito muito maior do que as minhas dores, do que o meu passado, sabe? Do que os relacionamentos que não deram certo, sabe? Então Deus começou a fazer algo novo. E aquele julgamento que estava aqui sumiu. Acabou. Hoje ele nem entra. Porque quando começa a vozinha, a cócega no ouvido, que começa o medo, a tremedeira, eu falo assim, Deus não me chamou para ter medo. Ele me chamou para ser forte e corajosa. Sim. Porque Ele vai estar comigo. Eu não posso, mas Deus pode todas as coisas. Então, sabe, permita-se ouvir aquilo que Deus está falando sobre você. Olha só, 2 coisas bem importantes nisso que você falou. A primeira delas é quando Deus falou sobre a Ju Barbosa e você sabia que você precisava acessar ela de alguma forma. Obediência nas pequenas coisas. Sim. Porque se você tivesse negligenciado isso que Deus falou para você, né? Você não estaria vivendo talvez o teu processo, ele seria muito mais longo, muito mais prolongado do que ele tem sido, né, do que ele foi. E uma outra coisa, né, é se ver como, pedir para Deus para que ele te veja para que você se veja como ele te vê. E a voz vai soar, às vezes a voz tenta falar ali para você, olha, você tem passado, olha como que você vergonha. já foi, nossa, você vai subir, você vai falar para essas pessoas, quem é você? Sim, eu vou. E aí a nossa posição, né, Satanás, ele sempre vai querer tentar contra a nossa mente, contra os nossos pensamentos. Então é nosso posicionamento de dizer, não, comigo você não vai falar assim, não. Eu sou filha de Deus e você não tem voz comigo. Eu repreendo toda voz contrária, toda voz do maligno sobre a minha vida caia por terra. Os meus ouvidos são consagrados ao Senhor e eu só ouço a voz de Deus. Né? Então, a gente está constantemente sendo atacado por Satanás para cair nessas pequenas coisas, porque são pequenas pedras. A gente nunca vai cair numa pedra muito grande. São pequenas pedras que você vai tropeçando, 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 até que você cai. E Dê, último recado para a gente finalizar, eu queria que você dissesse, encorajando mulheres que têm histórias também, que têm testemunhos que podem virar um livro. Como é que foi esse processo para você? Como fazer esse processo para encorajar outras mulheres também a escrever? Sim, eu acho que em primeiro lugar, descubra quem você é em Deus. Porque quando você se descobre quem você é em Deus, ele vai pegar aquela folha que você já escreveu várias vezes e que você colocou como você gostaria que fosse, ele vai chegar e vai falar, filha, até aqui você escreveu. Então, eu estou te dando hoje uma folha em branco. E a partir de hoje, é o seu pai que vai escrever uma nova história. Amém. Então, é você se permitir Deus escrever o que ele tem para você. E aquilo que passou vai se tornar o testemunho. Aí, para você poder falar sobre esse testemunho, vai ter o tempo certo. Porque vai chegar um tempo em que você vai estar curada, liberta, posicionada. Aí, Deus vai falar, filha, agora chegou o momento. Porque para mim falar, para mim escrever, para hoje ter um livro escrito sobre tudo que eu vivi, houve um tempo. Tanto que o meu livro começa aqui. Há um tempo para todas as coisas. Se eu tivesse acelerado lá atrás, eu quero agora escrever um livro. Não, eu não estava pronta. É igual eu falo, se você está gerando um filho e você expõe esse filho antes da hora, você vai matar. É a mesma coisa com tudo na nossa vida. Às vezes o nosso erro é querer expor antes da hora aquilo que nós estamos vivendo. No nosso casamento, na nossa maternidade, no nosso trabalho, seja o que for na nossa vida. É expor antes da hora, e tudo que é exposto antes da hora não tem maturidade, não tem raiz, não tem nada, vai morrer. Então, primeiro permita-se conhecer quem Deus é, restaurar essa identidade e aos poucos você ir colocando nessas folhas em branco de forma que seja em ordem o seu testemunho. Porque a sua vida vai ter um começo, um meio e um fim. Então tem que ser organizado, porque Deus é um Deus de ordem. Até no momento, até na tua vida, nas coisas da tua vida, para você montar um testemunho. Deus tem ordem até nisso. Porque vai ter o momento certo para você falar. Vai ter o momento certo, talvez, para você escrever um livro. Sim. Talvez você está pensando, eu vou escrever um livro, mas talvez não é um livro que Deus quer para você.
Talvez vai ser, sei lá, montar um canal no YouTube ou no Instagram, porque hoje nós temos muitas pessoas falando no Instagram, poucas gerando bons frutos, né? Porque no Instagram você pode ser quem você quiser, mas isso não significa que está gerando frutos na vida de outras pessoas que estão vendo. Exatamente. Então, talvez você tenha tantas coisas, eu conheço mulheres que têm tantas coisas anotadas, sabe, e que elas guardam para elas, e talvez não é para guardar. Usa a sua rede social, comece por lá. Eu comecei também por lá. De uma rede social que eu só postava coisas que não faziam sentido, hoje eu uso as minhas redes sociais para postar a palavra de Deus, para falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, mas tudo com a ordem dele. Amém. Entendeu? Então, antes de você escrever um livro, primeiro leia a história que Deus está escrevendo para você. Uau. Que são nas folhas em branco, que ele vai escrevendo dia após dia. Então não tenha pressa, porque a pressa vai te cansar e daí vai chegar um momento que você vai parar. Vá com calma, um capítulo de cada vez. Nem que demore 5, 6, 7 anos, uma hora vai ficar pronto. E vai ser a hora de Deus, que nem foram 5 anos para escrever. E eu sempre falava, não, Deus tem que lançar agora, eu acelerava o meu marido no último, não, a gente precisa lançar esse livro. E Deus olhando para mim, não, há um tempo, ele sempre me lembrava, há um tempo para todas as coisas, há um tempo para todas as coisas. Então, no devido tempo, tá aqui, gerou, nasceu, sabe, sem eu fazer esse esforço nenhum. Sim. Sabe, sem eu fazer esforço nenhum. Ele moveu toda a estrutura, ele mudou tudo do meu planejamento, daquilo que eu já tinha escrito na minha folha, que o Senhor é assim, vai ser aqui desse jeito, não. Então não tenha pressa. As coisas de Deus, ela tem ordem, ela tem decência, ela tem o tempo, ela tem descansa. Amém. O nosso problema, Senhor, é que a gente não sabe descansar. É verdade. A gente quer fazer, mas a gente precisa aprender a descansar. Eu até coloquei, eu deixei aqui o capítulo, quero ler um pedacinho do capítulo 10 aqui. E está escrito assim, ó, que nesse capítulo o Senhor te mostra que ainda que você planeje tudo, ainda que você ache que sabe de todas as coisas, somente o Senhor sabe o que é melhor para a tua vida. Então, abra mão do controle. Aprenda que você não controla nada. Uau. O Senhor nos ensina que tudo o que precisamos, quando abrimos mãos do controle, o Senhor nos ensina tudo o que precisamos quando abrimos mão do controle e aprendemos a descansar nele. Fácil? É lógico que não foi. Mas eu aprendi que nada que eu planeje ou ache que é certo se compara com aquilo que Deus tem preparado para mim. E é isso que a Escritura diz quando ela se refere lá em 1 Coríntios 2,9, que diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau. Sabe por que eu precisava de cura? Para que a minha identidade fosse firmada em Deus. Para que nada do que eu vivi fosse passado para minha descendência. Para que o meu marido pudesse ter uma esposa por completo. Para que eu seja e tenha amigas de verdade. Para que os sonhos enterrados fossem realizados e para que eu tivesse vida. Uau. Então, todo o processo de molde é para isso. Para que você que é casada, o teu marido possa ter uma esposa por completo, e não uma esposa pela metade ferida e que vai ferir ele. Para que os teus filhos tenham uma mãe de verdade. Para que você possa ter amigas de verdade que caminham com você no mesmo propósito. Para que você tenha vida. Porque quando você não é curada, você não tem vida. E você enterra todos os sonhos e projetos que Deus tem para você. Sabe? Porque quando você vive em Cristo, tudo aquilo que um dia foi enterrado atrás, tudo aquilo que um dia foi enterrado na minha vida, hoje eu estou vivendo. Amém. O meu sol, vou ter até um sorriso. O meu sol hoje tem óculos, tem sorriso, pássaros, tem tudo que eu tenho direito. Porque hoje Glória eu falo assim, a Deus. eu tomo posse no mundo espiritual de tudo aquilo que Deus tem para mim. Amém. Sabe? Que seja riqueza, que seja tudo, que Deus pode mandar, que eu tomo posse para mim. Porque hoje eu sei que eu tenho direito, porque eu sou filha. Uau. Eu sou filha do rei e ninguém toma isso da minha mão. Então é isso. Eu tô ansiosa já para ler o livro. Tô ansiosa e tenho certeza Deus já tem falado comigo em alguns trechos que você tem soltado para nós no grupo. Amém. O Senhor tem falado muito comigo. E eu quero te fazer um convite bem especial. Você que está caminhando sozinha, mulher. Para os homens, por enquanto, a gente não tem esse direcionamento ainda, mas em breve. O Senhor tem movido coisas e eu tenho certeza que, Amém. em nome de Jesus,
Logo eu vou falar para os homens também. Amém. Mas você, mulher, que está caminhando sozinha, que talvez esteja precisando de mulheres para caminhar com você, a Deane é líder do grupo do Despertar das Leoas, né? É um ministério lindo, lindo, que me ajudou muito, que transformou a minha história com Cristo. E eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Então, se você quiser amigas de Jesus para caminhar, entra no Instagram e lá você vai conseguir encontrar o caminho para ir acessar esse grupo de WhatsApp, que é o grupo do Despertar das Leoas. Todos os dias tem uma palavra de Deus para sua vida, tá? E uma outra coisa, no próximo sábado, dia 5 do 7, às 19h30, terá o lançamento do livro da Deane. Meu Deus. Também vou deixar as descrições do endereço para vocês no vídeo. E quem quiser comprar o livro, como é que faz? Então, quem quiser comprar o livro, né, dia 5 é o lançamento, mas também pode mandar mensagem para mim pelo Instagram, pelas minhas redes sociais, né? Pode mandar, que daí eu envio para onde quiser, onde Deus quiser mandar esse livro, eu estou enviando. Né? Por enquanto, a gente fez uma impressão de poucos exemplares ainda, mas a partir desses virão mais. Então, se você que quer, né, o livro, é só me mandar mensagem aí que eu envio ele para onde Deus quiser enviar. Uau, glória a Deus. Dê, quero te agradecer muito. É sempre muito bom conversar com você. Nós faríamos mais uns 10 podcasts para conversar sobre tudo que a gente fala no dia a dia. Sim. E Deus foi muito bom comigo quando me entregou você, quando me deu você como uma amiga dele. E eu pedi para Deus me aproximar das amigas dele, e Deus me mandou, entre outras mulheres, você, mas você de uma maneira muito especial. Então, eu sou muito grata a Deus pela tua vida, pela tua trajetória, pela tua caminhada comigo, né? Por sempre pegar na minha mão e me ajudar na caminhada. E espero que a nossa amizade seja daqui até a eternidade e que Deus possa continuar nos construindo juntas. Amém, Sil. Quero orar por você, né? Estamos finalizando esse episódio do podcast. Eu quero pedir que, se você ainda não deu o like, clica no coraçãozinho, ajuda a gente, vai. E se você clicou e você não gostou de nada que foi falado, pode tirar o coração. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. O Meu Maior Tesouro também tem Instagram. Às vezes eu coloco umas mensagens, aquilo que Deus vem me entregando, eu posto lá também. Então, nos ajude a crescer, envie esse vídeo para as pessoas que você acha que serão abençoadas com o testemunho da Dê. Comprem o livro, gente, eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados. Além de abençoar a vida da Dê, vocês serão muito abençoados com a história dela, com o testemunho dela. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser edificada. Comprem de presente, né? Tá chegando aí datas comemorativas, né? O fim do ano se aproximando. Se você não sabe o que dá, já vai pensando aí, já encomenda os livros com a Dê para dar de presente de Natal para as pessoas. Já estamos na metade do ano, então corre lá e garanta os seus livros. E eu tenho certeza que você será muito, muito edificado. Tá bom? Dê, posso orar por você? E por esse livro? E antes, eu quero só falar mais uma coisinha. Claro. Que a gente sempre lembre-se que Deus, ele é especialista em nos fazer voar mesmo com cicatrizes. Uau! Então, ele não vai abrir mão disso. Ele vai te fazer voar mesmo cheio de cicatrizes. Amém, amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse episódio do podcast. Senhor, só o Senhor pode fazer o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa história. Eu quero te agradecer, Pai, por mais uma vez a Deane estar aqui comigo e por estar entregando, Senhor, agora, né, essa promessa que está sendo cumprida na vida dela. Pai, eu oro para que o Senhor possa atingir muitas mulheres, Pai, muitas famílias, muitas vidas através desse livro, que o Senhor possa abençoar esse livro, que ele possa correr, Senhor, pela nação, que ele possa ir, Senhor, onde houverem pessoas que precisam, Senhor, ouvir essa história, que o Senhor possa direcionar esse livro. Abençoa, Senhor, a vida de todas as pessoas que comprarem esse livro, fala com elas de maneira especial, e que esse livro possa ser uma ferramenta utilizada nas tuas mãos, Pai, para falar sobre o amor das pessoas. Abençoa a vida da Deane, abençoa os ministérios em que ela participa, abençoa o casamento dela, Senhor, o filho. Senhor, que todas as promessas que o Senhor tem sobre a vida dela sejam cumpridas e que o Senhor possa fazer o melhor para a vida dela, que o Senhor possa continuar levantando ela, Senhor, sobre a nossa nação para falar sobre o teu amor, capacitando ela, Senhor, e dando direcionamento a ela, Pai. Que ela seja uma bênção para a nossa geração e que
através dela gere vida, Senhor, que ela possa ajudar a restaurar outras mulheres que estão feridas e machucadas, Pai. Eu oro também pela vida dos meninos aqui do podcast. Senhor, abençoa a vida deles, esteja com eles e abençoa a vida de cada um que nos assistiu até esse momento. Que o Senhor dê graças e, Senhor, dê direcionamento para eles, aqueles que estão enfrentando algum problema, algum luto, Senhor. Que o Senhor possa curar o coração das pessoas, que o Senhor possa entrar em todas as cicatrizes que todos aqueles que estão nos assistindo agora estiverem, e o Senhor possa restaurar esses corações, Pai, que as pessoas possam te conhecer melhor e que elas possam conhecer o Pai, que é um Pai perfeito, amoroso, um Pai celestial que está no céu cuidando de nós e é um Pai onipresente, onipotente, que pode todas as coisas. Pai, nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Dê, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Em breve, um novo episódio para a gente continuar conversando, porque temos muito ainda. Gente, obrigada, viu? Fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo episódio. Até mais, um beijo grande. Tchau, tchau.